Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, que teu Espírito Santo dirija este estudo, Pai, e venha alcançar pessoas para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que possa esclarecer e levar pessoas que estão no limite, Pai. No limite do seu estado emocional, seu estado físico, seu estado espiritual, Pai. Que tu possa abençoar cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje, o tema é a perseverança, que está em Mateus 24, do 1 ao 14, que diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte da Oliveira achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Perseverança quer dizer permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Hoje, nós temos no mundo, de acordo com o IBGE, no último censo, 800 mil pessoas que cometem suicídio por ano. Só no Brasil são 28 pessoas por dia
No ano passado, foram 32 pastores evangélicos. Pastores, homens que deviam estar ensinando a palavra de Deus, se suicidaram, pois não aguentaram a pressão e as lutas que tiveram que enfrentar. Porque a iniquidade, como diz a palavra de Deus aqui, já chegou a tal ponto que a corrupção no mundo, principalmente no Brasil, é tão grande que os pedaços das cidades estão sendo loteados entre o tráfico de droga, entre as milícias, entre políticos corruptos, e quem vai contra eles é morto. O adultério, as pessoas cometem sexo ilícito, sexo que Deus condena na sua palavra. Só no Brasil são mais de 60 mil tentativas de fraudes por dia. Existe muita ganância, você não pode ter nada. Que as pessoas querem te roubar e te tomar e usam até processos na justiça com falsos documentos e falsas testemunhas. Existe a desigualdade social, isto tanto no mundo como na igreja. Quando falamos de igreja, não queremos falar de todas, mas várias igrejas montaram uma estrutura que ela é pesada para o crente, porque a pessoa que ganha R$ 1.420, ela entrega R$ 142 de dízimo. Toda semana tem um almoço que ela tem que contribuir com alguma coisa. Existe um passeio que ela tem que pagar a passagem. E esta passagem é acima do preço que foi cobrado pela empresa de ônibus. Várias pessoas que são líderes vão e não pagam, principalmente o pastor e sua família, que recebem salário da igreja e muito mais do que os R$ 1.420. É claro que muita gente se ofende, mas se a sua igreja não é assim, nós não estamos falando para você. Nós estamos falando para estas pessoas corruptas. Pessoas recebem cargos na igreja de acordo com o salário que ela ganha. Se ela ganha muito, ela vai ser colocada num bom cargo, num cargo grande, onde ela aparece. Se ela ganha pouco, ela nem cargo ela recebe. Ela nem tem o direito de falar numa assembleia. Ela é cortada na hora. Se ela se veste mal, ela é criticada.
Se ela se veste bem, se ela é imponente, se tem um carro do ano, ela é colocada nas alturas. Existem grupos dentro das igrejas e certas pessoas são colocadas de lado. Os acampamentos de carnaval, os passeios, só quem pode ir é quem ganha bem. Antigamente as igrejas não eram assim. Jesus Cristo, ele disse em Mateus 10:8, na parte B, quando ele mandou os discípulos irem de dois em dois e prepararem alguns lugares aonde ele iria, para irem curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos, purificarem os leprosos, expelirem os demônios, que de graças eles receberam, e de graça eles deveriam dar. Está em Mateus 10, versículo 8. Pedro e João, quando não foram no templo, em Atos 3, de 1 a 10, eles curaram um enfermo, um coxo de nascença. E o coxo olhou para ele e eles esperando que ele lhes desse uma esmola. E Pedro e João olharam para ele e dissemos: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o coxo foi curado e andou. E eles não falaram para ele depois: não, agora você tem que pagar tanto. Não. As pessoas ficaram admiradas com aquilo que aconteceu. E neste dia, muitas pessoas, vendo aquilo, aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. E nada foi cobrado deles, porque aceitaram a Cristo. Porém, a paciência de Deus, ela é grande. A paciência de Deus, ela é grande. Em 2 Pedro 3, fala que nos últimos dias irão aparecer muitos falsos profetas, muitas pessoas pregando mentiras, e também muitas pessoas escarneceriam da igreja por causa dessas mentiras e da fase atual e da fase que a igreja já vem vivendo há muito tempo. As pessoas escarnecem. As pessoas, em vez de anunciar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, querem colocar que ele está voltando. Mas ninguém sabe o dia em que ele voltará. Não sabemos se daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, não sabemos.
Mas Pedro diz que muitos iriam escarnecer e dizer: cadê esse Cristo que eles tanto falam que vai voltar, e até hoje nada. E já se passaram 2000 anos. Mas Pedro diz o seguinte nos versículos 8 em diante: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui na terra não existe a justiça, mas no novo céu e na nova terra existirão a justiça. E porque Deus permite que Jesus Cristo ainda não tenha voltado? Por quê? Porque Deus permite isso? Se o homem tem cometido tanta iniquidade, tanta violência, tanto roubo, existem guerras por todo o mundo, existem países que estão em guerra, mas não é aparente, como o Brasil. Morrem mais pessoas no Brasil do que nesses países que estão em guerra. São todos os dias bala perdida, é assassinato, é estupro, é pedofilia. É tanta iniquidade que fica difícil até enumerar. Mas em 1 João 3:4, versículos 7 a 21, fala sobre Deus ser amor. E por isto que o mundo ainda não foi destruído, por causa do amor de Deus pela humanidade. Como Pedro diz, Deus ainda espera que muitas pessoas se arrependam, muitas pessoas se consertem, que muitas igrejas voltem ao primeiro amor, que os pastores, esses que vivem às custas da boa fé do povo, eles saibam o que é misericórdia, quero, e não sacrifício.
Jesus Cristo falou isso para os fariseus. Se vocês soubessem o que é misericórdia, quero e não sacrifício, vocês não estariam fazendo isso. É claro que a igreja ela tem uma conta de luz, ela tem um papel higiênico, ela tem que construir outras igrejas, ela tem que várias despesas. Mas algumas despesas são absurdas. Pastores ganhando mais de 20, 30, 40 mil por mês. Pastores que já recebem o seu salário e quando vão pregar em outra igreja, ficam lá esperando receberem por aquela pregação. E aí vai 200, 500... E existem pastores que cobram até 17 mil por uma pregação. E o mundo todo sabe disso. Muitas pessoas abandonaram as igrejas. Por isso existem os desigrejados. Não é falta de fé. A pessoa não deixou de acreditar em Cristo, mas ela não quer participar dessas mentiras. A grande maioria dela. Elas oram, elas pregam a palavra de Deus. É claro que seria bom se elas estivessem junto de uma igreja onde estivesse um verdadeiro pastor que serve a Deus e fazendo a obra junto com outros irmãos e abençoando e sendo abençoado. E nós teríamos muita coisa para dizer ainda. Mas devemos ir colocando gota a gota para que você reflita. Você que é um desigrejado, procure uma igreja onde o pastor é realmente um servo de Deus. Procure uma igreja onde existe a igualdade, onde a pessoa não é valorizada segundo aquilo que ela ganha. E você que está pensando em se matar, pense que Deus tem o melhor para você no novo céu e na nova terra. Morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos esta pessoa na tua presença e te pedimos que tu, através do teu Espírito Santo, lhe mostre a verdade, lhe mostre a justiça e mostre o seu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Amém.